O que é a COP? Quais os resultados da COP 30 e o que isso interessa ao agronegócio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Pedro Rocha, o Rocha da Rocha Mazo. Sou quem coordena e comanda aqui o nosso quadro do Campo Internacional, que traz para você, produtor, produtora rural, tudo o que há no cenário internacional que afeta o agronegócio brasileiro. Comigo aqui hoje, novamente, Pedro Avelino, que em breve terá no próximo ciclo, no próximo ano, presente também de áudio e vídeo. E eu vou pedir para o Pedro, já no comecinho, apresentar 2 vídeos para vocês que foram pautas que viralizaram, que viraram notícias nos jornais, seja na Globo, na Record, no SBT, onde você costuma assistir seu jornal todo dia. Vocês devem ter visto essas imagens. E será que essas imagens resumem o que foi a COP? Será que a COP se resume em Curupira? Será que se resume em pessoas fantasiadas de animais? Pode pausar, Pedro. Passou até uma girafa. Assim, só fazendo um pequeno comentário, eu até entendo talvez o posicionamento de quem pensou nessa abordagem para reforçar a cultura brasileira, do que temos aqui como tradição, dos nossos mitos, até por volta do Curupira, do índio, algo que reforça a cultura nacional. Porém, assim, o que é comercializado e vendido internacionalmente não é essa imagem tão positiva quanto a gente faz um esforço intelectual para compreender. E essa foi uma das notícias que até viralizou no sentido negativo. Pessoas que resumiram toda uma conferência a um momento de abertura. E um outro fato que viralizou bastante foi esse aqui, que foi o incêndio que ocorreu na COP. E assim, gente, pode pausar. O incêndio ele foi rapidamente contido, ele ocorreu muito por conta de toda a estrutura ali ser de poliéster. Poliéster é altamente inflamável. Aqui a gente está em Itápolis, ao lado de Bitinga, que é a capital nacional do bordado, e a gente sabe que poliéster com qualquer foco de temperatura muito quente em qualquer objeto ali que pode potencializar qualquer onda de calor, se transforma em queimada. E foi o que ocorreu, infelizmente, na COP. Sem fazer qualquer comentário político, se a COP é oportuna ou inoportuna, traremos para vocês os resultados, efeitos e projeções para o agronegócio e o porquê você, produtor, você, produtora rural, quanto antes se adaptar às normas internacionais, antes vai ver que a COP pode ser uma oportunidade ao invés de ser algo que joga contra somente a favor de uma agenda ambiental que é nociva ao agro. Muito pelo contrário, a agenda ambiental pode ser algo que gera crédito ao agronegócio. Mas esse é um pequeno comentário do que vamos ver daqui em diante. O tema é: o que é a COP? Políticas vazias, que é uma possibilidade de que alguma grande camada da nossa sociedade enxerga, ou avanços sustentáveis para o agro. Antes de seguir com o vídeo, gostaria de relembrar a todos que somos um escritório de advocacia. É até interessante relembrar, no último vídeo do Dr. Bruno, do quadro Seu Direito do Agro, teve um comentário que falou: é vedada a exposição de escritórios de advocacia. E fizemos questão de responder que o nosso canal ele não tem um intuito comercial de vender qualquer tipo de serviço. O nosso intuito aqui é transmitir conhecimento, principalmente para a classe do produtor rural e da produtora rural, que a gente oferece. Trazer esse conhecimento como fonte de proteção aos empresários rurais, ao produtor, à produtora rural, ensinando a proteger e a estruturar a próxima safra, tendo uma segurança, sem contratar um seguro. Esse é o nosso posicionamento, esse é o nosso lema como instituição, seja de prestação de serviço jurídico, sim, nós também prestamos, mas a nossa finalidade aqui no YouTube é compartilhar um pouquinho de conhecimento, como será no vídeo de hoje, sem qualquer partidarismo do que é a COP. Pode passar.
Então, assim, aqui eu estou trazendo as apresentações que basicamente vão sintetizar o que eu vou fazer de comentários, mas quando você fala de COP, Acordo de Paris, NDC, financiamento climático, parece uma coisa tão distante de diplomata que está lá na ONU falando um linguajar de ambientalista, que você, produtor rural, ouve esses ambientalistas falar, já pensa naquela área verde que você tem de preservação no seu sítio, que isso pode inviabilizar o seu CAR, que isso pode fazer com que você não consiga acesso ao crédito. Ainda temos o estigma e a cultura que meio ambiente ambientalista gera dificuldade a crédito ao agronegócio. Quanto antes nós quebrarmos esse estigma e passarmos a abrir os olhos que o meio ambiente e que essa transformação do agro sustentável pode ser algo que gere crédito para você, produtor e produtora rural. Então foi o que eu coloquei aqui. A verdade é a seguinte, o que foi decidido na COP30 no Brasil é que mexe direto com o uso de terra, floresta, pecuária, crédito rural e competitividade. Aqui, o nosso foco hoje vai ser traduzir esse dicionário, tá? Falar o que é COP, falar o que é NDC, essas palavras difíceis, Acordo de Paris, algo que parece tão distante de você, produtor e produtora, trazer para perto de você, para você ver que a sua realidade é muito mais próxima dessas palavras difíceis que você vê no jornal do que distante. E por isso que está aparecendo todos os dias para você. Pode passar, Pedro? Fiz questão de fazer esse dicionário do clima, porque para mim, que estou ali estudando todo dia, que a minha especialização em Direito Internacional, que eu tive concluindo agora no meio do ano ali na USP, na Faculdade de Direito aqui de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, eu tratei sobre a COP, tratei sobre a NDC e os impactos para o agronegócio. Eu vejo que isso é muito familiar para mim, ou para os meus colegas advogados, mas para você, produtor, produtora rural, é um tema ainda distante. Ou se não distante, é algo que fica muito superficial, do tipo, isso aqui é uma pauta mais para a esquerda, isso aqui é uma pauta mais para ambientalista, isso não me interessa. E é aqui que todo mundo encontra um ponto em comum problemático. Temos que abrir os olhos porque pode ser investimentos estrangeiros em crédito verde e você pode ser contemplado com esse crédito verde, por isso essa postura apartidária. Então vamos lá, o que é uma COP? COP vem de uma sigla em inglês que é Conference of the Parties, que nada mais é que Conferência das Partes, tá? Na prática, é uma reunião anual dos países que fazem parte da Convenção do Clima da ONU e é chamada de órgão supremo de decisão desse tratado. As COPs começaram em 1992, depois que foi criada a UNFCCC, aqui no Brasil, na Convenção do Rio. Vocês podem pesquisar. Então, tudo isso que ocorre cada ano em um país, desde 1992, começou justamente aqui no Brasil. Anos depois, vamos ver, ali que teve o Acordo de Tóquio, depois do Protocolo de Tóquio a gente teve o Acordo de Paris, e agora, por decorrência do Acordo de Paris, temos as apresentações das NDCs. Mas isso é lá na frente. Vamos dar um passo atrás, e eu peço para você, Pedro, clicar aqui o que é a COP, que é como se fosse aqui um FAQ do governo brasileiro que criou essa página, para explicar para os brasileiros. Por que estamos sediando isso? Qual é o nosso interesse? O que é essa COP, afinal? Pode descer um pouquinho. E aqui, gente, ó, se tiverem qualquer dúvida, o Pedro deu uma cobradinha nele que ele não deixou os comentários no último vídeo. Você não manda pra mim os links. Então a gente tem essa responsabilidade conjunta. Então, a gente vai deixar no comentário. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem aqui, ó. Se a gente for um pouco negligente e não deixar no comentário para vocês, entre aqui, ó, é só jogar COP30. COP30 Brasil Amazônia. Então, ó, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é a UNFCCC, foi aberta para assinatura na Conferência das Nações sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92. Lembra que eu falei? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 1992, 198 países vieram, se reuniram e falaram, gente, precisamos tomar conta do meio ambiente. Todos esses efeitos que você, produtor, produtora rural, sente no solo, sente no clima, na falta de chuva ou no excesso de chuva quando tem numa mesma época, com granizo, enfim. Todo mundo verificou que a temperatura do mundo estava subindo e que as consequências climáticas estavam aumentando. A agenda internacional, esses 198 países se uniram e começaram a colocar pautas de esforço comum. Então, a partir de 1992, essas pautas de esforço comum que todos os países apresentavam ano após ano, elas eram todas conversadas em um só dia, que passou a se chamar Conferência das Partes.
as chamadas COPs. Então são 5 pilares que tem aqui, que é mitigação. O que é mitigação? Diminuir os efeitos do clima. Adaptação. O que é adaptação? Para eu diminuir os efeitos do clima, eu preciso fazer os produtores rurais do Brasil adotarem um agro mais sustentável. Então eles precisam se adaptar. Como eles vão se adaptar? Com uma linha de crédito com juros mais subsidiados? Então a adaptação entra no próximo ponto, financiamento. Além do financiamento, que basicamente não precisa explicar muito, todos vocês já sabem muito bem quando pegaram algum custeio ali para produzir. Tecnologia. Tecnologia é basicamente assim. Temos um insumo, do insumo da cana, que ele, para produzir o álcool, ele acaba por ser descartado, a gente pode fazer esse insumo virar algum outro produto de fonte. Então, temos que desenvolver uma tecnologia para aproveitar tudo que é descartado. Temos que fazer uma tecnologia, tem, por exemplo, uma tecnologia muito interessante, que faz a alimentação bovina deixar de ser algo que é gasto com um extremo custo financeiro e passa a ser uma alga que pode ser desenvolvida que faz com que o boi arrote menos, que é a produção do efeito do gás carbônico, muito vem das produções bovinas. Então, assim, as tecnologias a gente fala também em pragas, para a gente aumentar a produtividade. A gente pega a cana-de-açúcar. Normalmente, aqui, quando a gente pega pequenos e médios produtores, eles não fazem um estudo com inteligência artificial, de zoneamento, identificação a cada hectare do sítio dele, qual é a melhor pesticida para estar colocando ali para combater a praga. Não, ele normalmente faz uma análise daquele território de 1, 2, 3 hectares e replica para 300. Replica para o cara que for menor para 10 hectares. Ele não vai fazendo um para cada hectare. Ele basicamente faz um estudo, e o que dá ali de consistência, ele replica e aplica o mesmo pesticida. Então temos hoje inteligências artificiais, e tem um amigo nosso, o Alan, que teve no escritório, inclusive, semana passada, ele faz um trabalho bem bacana sobre isso. Tem a inteligência artificial hoje que ela sobrevoa, né, os canaviais, e ela faz uma análise de qual é o melhor com base em drones. Então, assim, gente, tem evoluído bastante. Então, esse ponto da tecnologia e capacitação, basicamente, ela traz para a gente como a gente pode aumentar a produtividade, ajudando no desenvolvimento de um agro sustentável, como, por exemplo, uma análise do solo hoje em dia, o avanço da engenharia agronômica. Enfim, esses são os 5 pilares. Aí tem outros que têm ganhado destaque, a transição justa, gênero, povos indígenas, jovens, agriculturas e oceanos. Mas esse aqui não são, como pode dizer, pilares. São pontos em ascensão de discussão aqui na COP. Pode passar, Pedro, agora no slide mesmo. Pode passar. A UNFCCC foi o que deu origem à COP, foi o encontro ali em 92. Por trás de toda COP existe um tratado. A UNFCCC, sigla em inglês para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Um passo atrás. Para você que é produtor rural, produtora rural, mas não tem muito conhecimento de juridiquês, vou traduzir para vocês. Aqui no Brasil temos a Constituição Federal, que é onde está as regras do jogo. Vamos colocar ali falando que toda solada proposital é passível de expulsão. Só que aí tem alguém que não quer seguir essa regra, como o juiz da final de sábado que não expulsou o Pulgar. Mas enfim, temos a Constituição que estabelece as regras gerais. Então, como eu dei no exemplo, para toda solada gera uma expulsão. Então, na Constituição é assim: para o meio ambiente precisa de recurso público. Fora da Constituição, temos as leis ordinárias, que elas regram mais especificamente o que está na Constituição. Depois temos os decretos executivos e temos também as medidas provisórias. Fora essas leis, tem também as leis complementares que vêm a complementar eventual lacuna da Constituição. Enfim, mas é muito juridiquês. O que eu quero trazer para vocês temos a Constituição, que é a lei maior do país, é a que mais tem força. Os tratados internacionais, em que patamar que eles entram? Eles entram no mesmo patamar que a Constituição. Então, se o Brasil vai lá e assina um tratado, como, por exemplo, tem o tratado, que é não poder caçar baleias. O Brasil assinou um tratado, vou até pesquisar aqui ao vivo para vocês, não pode caçar baleias, internacional, tratado. Tem o tratado, aqui, ó.
Não, eu tô achando aqui já. Já vou passar. Aqui, em 2014, foi assinado um tratado pela ONU, onde todos foi retificado, né? O tratado original foi assinado em 1986, a proibição, todos os países concordaram, né, na ONU, a proibição da caça comercial de baleias. O que é isso? Todos os países, em 1986, assinaram um tratado. Gente, a gente não pode caçar carne de baleia para vender. Por quê? Porque a população de baleias está se extinguindo e a gente precisa adotar essa postura conjunta para preservar essa população de animal. O que acontece? No Japão, vale muito a pena financeiramente, por conta da logística e da forma como o Japão circula a sua economia, descumprir esse tratado e caçar as baleias ilegalmente. Inclusive lá no Japão, ele saiu desse tratado e vem sofrendo com embargos econômicos desde então. Desde quando o Brasil assinou esse tratado, caçar baleias é proibido com força constitucional aqui dentro, tá? Então, se alguém fizer uma lei aqui no Brasil falando é permitido caçar baleias, essa lei vai ser inconstitucional, porque o Brasil já assinou o tratado lá em 1986 e retificou em 2014. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o NFCCC é um tratado que tem força constitucional, o Brasil assinou esse tratado e, por decorrência dessa assinatura, o Brasil tem que cumprir esse acordo. Então, aqui não está em jogo mais se é o presidente Bolsonaro no governo anterior, que também participou das COPs, também apresentou a NDC, ou se é o governo Lula, que também participou das COPs, o governo Fernando Henrique também participou das COPs, o governo Dilma, o governo do Temer, todos desde 92, sem exceção, participaram da conferência. Então esse comentário ele não é político, ele é uma decorrência jurídica da assinatura de um tratado. E o tratado faz isso. É como aqui no interior, quando você fala que você prometeu uma coisa no fio do bigode, você tem que cumprir. É como se o Brasil tivesse prometido uma coisa no fio do bigode internacionalmente. Então ele tem que cumprir. Então, Pedro, não sei se conseguiu ficar claro, mas a UNFCCC, como consequência, o Brasil tem que aderir à COP, e como consequência da COP, desde 2015, agora com o Paris Agreement, o Brasil tem que apresentar as NDCs. Então é o Brasil cumprindo a promessa que ele fez no fio do bigode. Deu para entender, né? Então não matem baleias, gente. É a mesma coisa que a gente quer trazer aqui, mas só para ver se vocês entenderam. A gente se compromete com uma coisa, todo mundo se compromete ali também, e a gente vai seguindo, independentemente de escolha política. Pode seguir, Pedro, por favor. Então, o NFCC só para concluir, é o tratado que deu origem às COPs. As COPs é as conferências, as reuniões anuais. O NFCC é o tratado que deu origem a essa conferência. E o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris aconteceu dentro de uma COP. Lembra que eu falei que todo ano os países têm que se juntar em um país? Chama Acordo de Paris porque foi na COP que aconteceu lá em Paris. Se fosse aqui em Belém, ia chamar Acordo de Belém. Então, em 2015, na COP 21, estamos na COP 30 agora, aconteceu o Acordo de Paris, ou mais difundido no meio acadêmico, Paris Agreement. O que ele define? Que o objetivo é limitar o aquecimento global a abaixo de 2 graus, tentando ficar em 1,5. Então, todos os países têm que fazer um esforço muito forte para tentar fazer com que o mundo não se aqueça tanto. E para isso, os países precisam explicar quais serão as políticas que serão adotadas para fazer com que o mundo não se aqueça tanto. E onde estarão essas políticas, Pedro? Cada governo tem a liberdade? Até tem, mas a cada 5 anos, ou seja, desde 2015 a cada 5 anos, os países têm que apresentar quais serão essas políticas em um documento formal. E como chama esse documento formal? NDCs. Então, se em algum momento nas últimas semanas você viu ali na TV que o Brasil apresentou a sua NDC e defendeu a sua... NDC é isso, tá bom? A gente vai ver no próximo slide certinho a sigla, pode passar, Pedro, que é Nationally Determined Contribution, que basicamente é a contribuição nacionalmente determinada, e é o nome propriamente dito, Contribuição Nacional Determinada.
Então a gente está determinando como que o nacional, que é o nosso país, vai contribuir, contribuição nacionalmente determinada. Então, o Brasil apresentou sua primeira, assinou o tratado ali em 15, no final de 15, começo de 16, apresentou sua primeira NDC. Aí o que aconteceu no governo Bolsonaro foi que, como a gente teve ali o período de pandemia, o Brasil não apresentou uma segunda NDC. No governo do Bolsonaro, a gente teve 2 ou 3 atualizações dessa primeira, que tornou o texto mais profundo e com metas mais reais. Então a gente teve ali, entre 15 a 20, quando deveria ser apresentada a segunda, renovações e atualizações, mas que atendeu a agenda ambiental, porque a submissão de uma nova NDC é meramente para você atualizar a versão anterior. É igual uma nova edição de um livro. A gente só quer a nova versão. Então, como o governo Bolsonaro não apresentou uma nova, mas atualizou a anterior, para você ver que não é político. Em 2015, a presidente era Dilma. Então, o governo do Bolsonaro atualizou a NDC da Dilma? Sim, foi isso. E depois, o governo do presidente Lula, agora por meio da ministra Marina Silva, lançou a segunda NDC. Mas muito dos conceitos que estavam desde o governo Dilma e desde o governo Bolsonaro continuam lá. Então vejam que é uma política de país. E o que o Brasil tende a oferecer para o mundo? O que a gente tem como fonte mais propulsora da nossa economia? O agronegócio. Como vamos conseguir fazer um mundo mais sustentável no Brasil? Onde vocês acham que está a nossa fonte, a nossa maior arma, aquilo que pode atrair os gringos? Falando em português bem claro. O agronegócio. Além do agronegócio, temos as terras raras, mas isso é papo para outro vídeo, porque entra naquela discussão China e Estados Unidos, que a gente já começou a levantar quando a gente falou ali das taxações, mas o foco de hoje é o agronegócio. E o agronegócio sustentável é aquilo que o Brasil mais vendeu na COP. Acredito que esse link aqui de baixo, esse primeiro link, é só a NDC que a gente apresentou. Pode clicar só para apresentar para eles como que é esse documento. Esse é o documento original, ele tem 44 páginas, ele está em inglês, tá? Então esse é o documento apresentado pelo Brasil para todos os países, e aqui aqui a gente pode ver aonde o Brasil ele está na página 2, na página 3, depois vocês podem ler com calma, só para não tomar muito tempo de vocês, tem os compromissos que afetam o agronegócio. Aí aqui eles falam quais são as promessas, e lá para o final eles falam como que vamos fazer por meio de quais políticas. Esse documento aqui é o documento que foi enviado para todos os países. Porém, tem essa versão em português, não tão bonitinho, ele falando agora da sua parte, Pedro, deixaram o design trabalhar só no documento em inglês, tá? O documento português está tudo largado lá no site. Palavra bonita, ninguém diagramou, então. Tá só um documento em Word lá salvo em PDF, mas tá escrito em português, o que é mais fácil de entender. Então, pode voltar lá, Pedro, só para mostrar como que funciona esse sistema. Clica no de baixo ali, ó. Agora vamos falar da UNFCCC. Lembra que eu falei que tinha um tratado internacional que chama UNFSC? Aqui, estamos no site dela. O UNFSC basicamente é United Nations, aí a gente vai falar Federal Climate Changes. Aí desce um pouquinho. Aqui vão ter as NDCs, inclusive tem mais 3 que eu ainda não atualizei para pesquisa da USP, depois eu posso fazer. Mas tem as NDCs de todos os países que apresentaram suas intenções. Então aqui a gente consegue ver as políticas de cada país, e isso é muito interessante, até para ver como cada um está fazendo, como que o Brasil pode fazer. Inclusive, esses que estão aparecendo por último aqui são os que deixaram mais para a última hora, porque a COP aqui começou no dia 11 e eles deixaram para apresentar. O Brasil foi um dos primeiros. Apresentou lá em novembro de 2024. Então pode voltar agora bem, até se achar o Brasil. Vai estar... Não, lá para baixo, Pedro. Vai estar... Pode arrastar para o lado direito, porque tem bastante. A União Europeia mesmo apresentou 27, né? Ali, não, é em 2024. Aí vocês arrastam ali até 2024, pode subir, porque vai ter um gap entre 21 e 24. Que foi o último ano, depois vai ser agora. Pode subir. Ali, Brasil. Ó, em inglês, Brasil segunda. Aí clica aí em cima. Pode clicar. Assim que você clicar, você vai ser redirecionado para aquela contribuição em inglês. Se você quiser ela em português, é só você jogar no Google que você vai baixar direto do Ministério do Meio Ambiente. Pode voltar agora para o slide, só para a gente mostrar como que funciona, onde os países hospedam. Então, basicamente,
qual foi a promessa do Brasil nessa NDC, nesse documento? Até 2030, a gente tem que reduzir em 50% os gases de efeito estufa e até 2035, de 59% a 67%. Então, em 10 anos, a gente tem que estar entre 59% a 67% emitindo menos gás de efeito estufa. E até 2030, esse número já tem que ter chego em 50%. Como são feitas essas projeções? Isso não vai ter aqui no slide, mas isso foi fonte do meu estudo. É feito pelo método Blues. Esse método Blues foi uma pesquisa que surgiu lá na UFRJ, no Rio de Janeiro. Então, ela pega basicamente o que a gente emite hoje, como está a nossa curva decrescente, que a gente já vem melhorando, e como que a gente vai conseguir atingir em X anos. É uma conta muito mais, é um elemento muito mais contábil do que jurídico. Pode passar, Pedro. Aqui a gente... volta só um pouquinho. Clica nesse aqui, ó, nesse link de baixo. Aqui é a apresentação que o governo brasileiro fez sobre a nossa NDC atual. É interessante também. Aqui, basicamente, gente, tá em inglês. Depois vocês podem pegar esse link aqui e traduzir. Mas é um resuminho, tá em 7, 8 slides. O Brasil colocando os pontos principais da NDC. Que assim, eu não vou trazer os pontos principais da NDC inteira, eu vou trazer só o que se refere ao agronegócio. Mas aqui já é interessante, pode descer, ó, Reduction Goal. Então, olha aqui, que interessante, que apesar da gente estar falando de governo Lula, governo Bolsonaro, a gente vê as reduções e a gente vê que tudo ocorreu depois dos compromissos internacionais. A gente vê que até 2021 ali a gente teve um aumento e de 22 para frente a gente teve uma queda. Então essa tendência de queda ela continua e a gente vê que de 22 para 24 diminuiu quase 50%. Pode passar para o próximo slide, era só para mostrar mais ou menos. Pode passar? Então, assim, feito agora essa tradução em jogo rápido, COP, Conferência das Partes, que é onde todos os países se encontram. O NFCC é basicamente o tratado que deu início às COPs. E depois a NDC é basicamente onde cada país ele determina como serão feitas as suas contribuições para as metas climáticas continuarem a ser atingidas. Então, qual é o perfil de emissões do Brasil? O Brasil é um pouco diferente dos grandes emissores. Os Estados Unidos, a China e a Europa concentram muito em energia e indústria, muito. O Brasil já é mais terra e agropecuária. Por isso que a gente vê recuperação de pastagens degradadas na NDC, por isso que a gente vê a aposta muito grande num agro mais sustentável e o agronegócio como setor de conversão desses gases de efeito estufa. Por causa que, diferente dos outros países que são altamente industrializados, o Brasil já foi mais industrializado e sofre até um momento histórico de desindustrialização, o que não é positivo para a nossa economia e a nível de país. Mas o recorte atual é esse, um agro muito forte, mas uma indústria, não do recorte do agronegócio, mas uma indústria como gênero não tão forte como outrora. Tá? E quem documenta isso é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases. O site deles é muito legal, pode clicar aqui, Pedro, só para a gente mostrar. Eu acho que vai fazendo essa interação, é bem legal e mostrando os caminhos de como ter acesso a essas fontes. Pode descer, você vai ver que conforme você vai descer, o site vai aparecendo. Então eles vão colocando todas as emissões, como que é feita essa renovação, de onde que vem, ó, tá vendo? 29% vem dos bovinos, 20% vem das indústrias. Então cada setor já tem aqui, ó, a exploração da madeira, lixo mal descartado. Cada setor já tem aqui a sua contribuição. E se descer um pouquinho, depois vai ter a separação por parte do país. E é interessante, pelo menos para mim, eu achava que aqui o estado de São Paulo e também o estado do Mato Grosso eram os dois maiores responsáveis pelo gás de efeito estufa, quando na verdade é o Nordeste, com quase 30%. Então a gente acaba se surpreendendo com algumas informações que a gente tem quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai estar tendo interesse no porquê. E agora eu vou trazer como isso pode se tornar uma vantagem para você, produtor, para você, produtor. Esse começo foi muito mais conceitual para a gente conseguir falar a mesma língua.
E por que a COP e a NDC bate diretamente no agro? Quando a COP discute se o mundo vai ficar em 1,5 ou em 2,7 de aquecimento, isso parece um debate abstrato. Mas ao agro isso se traduz risco climático, seca, enchente, quebra de safra, perda de produtividade. A rastreabilidade, o que é isso? Para eu conseguir vender para a China, para eu conseguir vender para os Estados Unidos, para eu conseguir vender para a Europa, eles querem comprovar que o que eu estou vendendo não veio fruto de desmatamento, porque senão o mundo esquenta. Enfim. Investidor e banco. O banco vai estar olhando o risco climático quando vai estar entrando o crédito no seguro, no custo do dinheiro. Então, para você conseguir o seu custeio lá no banco, você vai ter que aprovar o seu CAR. Para você aprovar o seu CAR, você tem que comprovar que você não está desmatando sua área de reserva legal. Então, tem todo esse jogo cruzado. A COP decide o tom da conversa, NDC traduz o nosso compromisso, e quem materializa isso no dia a dia é você, produtor, você, produtora. Mesmo que você ache que isso aqui é baboseira, mesmo que você ache que isso aqui é conversa furada, é você quem está todo dia girando essa máquina. Tá? Então é por isso que não dá mais para tratar a COP como evento distante de ambientalistas. Deixa os ambientalistas falar lá na COP. Porque o que eles estão falando lá na COP são as políticas que vai afetar você, produtor, produtora rural. E quanto antes você abrir os olhos para isso, que essa realidade te pertence, antes você vai ter o seu representante lá, o político que você votou vai estar presente lá na COP para te representar, para falar da sua classe. E quanto mais você demorar para arregaçar as mangas e falar que isso é papo de ambientalista, mais vão ter ambientalistas lá e menos representantes do agronegócio. O que a gente precisa ter é um equilíbrio, é um meio termo, é um agro sustentável. Então a gente precisa sim de ambientalistas lá, mas precisamos de representantes do agronegócio. Então é uma cadeia que não está desconexa. Não temos agronegócio e meio ambiente. O agronegócio depende do meio ambiente. Quanto mais o meio ambiente estiver estável, que é isso, em condições normais para uso, mais o agronegócio vai estar bem. O que o agronegócio mais precisa é estabilidade. O que o produtor mais precisa é previsibilidade. E é isso que falamos aqui na Rocha Maso. Você tem que ter dentro das coisas que você controla o maior retorno possível, a maior previsibilidade possível. Então, esse canal nosso, gente, é de conhecimento. A gente precisa trazer para vocês que COP não é um bando de retardado ambientalista que só quer complicar o produtor rural. Pelo contrário, tenta ver um pouquinho mais à frente que a conferência que tem todo ano pode melhorar um pouquinho o clima, fazer chover um pouquinho mais, pode tentar fazer com que as secas gerem menos queimadas, a queimadas faz ter menos perda de produção. Enfim, a conversa aqui ela é macro, ela é suprapartidária e ela é internacional. São vários países envolvidos para esse bem comum que acaba afetando você lá na frente. Mas lá na frente exige adaptação do presente. A adaptação do presente exige custeio, exige financiamento. E para isso a gente vai ter crédito verde. Mas para isso você tem que estar adequado. Pode passar. Então quais são as funções das COPs? De uma vez por todas, pode passar. Para que ela serve? Do ponto de vista jurídico e político, 3 coisas principais. Atualizar o regime climático. Todos os países falarem, olha, o meu regime climático é esse. É o agronegócio que é responsável por abaixar as emissões ou o outro. A minha indústria ela polui muito. A gente abriu o site ali da SIG. Basicamente, o Pedro passou ali para vocês que um pouco é o agro, um pouco é a indústria, um pouco é o lixo mal descartado. Outros países, 90% é a indústria. Então tem que bater na indústria. O nosso, uma grande parte é o agronegócio. Então a gente tem políticas de um agro mais sustentável. Então para cada país, a gente atualiza esse regime climático. Faz um balanço de ambição. Ou seja, a gente falou que até 2030 vamos atingir 50% de redução. Quando chegar em 2030, a gente vai falar, atingimos os 50%? Opa, atingimos. Então, para 2035, vamos manter ali, de 57 a 69. Não atingimos 50, estamos aqui em 43. Então, vamos repactuar que era 57 a 69 para tentar atingir os 50 e 35. Então, basicamente, esse balanço de ambição é isso. E abrir trilhas de cooperação, o que é isso? Vamos supor que a Alemanha, como foi o caso que aconteceu, a Alemanha tem interesse em abrir uma startup aqui no Brasil para conseguir produzir um pouco do mercado de carbono brasileiro. E para isso vai injetar grana no Brasil. Então, essa trilha de cooperação é isso. O Brasil ele facilita um pouco para a Alemanha, que é uma grande poluidora a nível de indústrias, porque ela é bem industrializada, a pegar um pouco do nosso mercado de carbono em troca de investimento de dinheiro no nosso país. Então, basicamente, serve para isso. Cada país atualizar seu regime, faz um balanço de ambição para ver se vai bater ou se não vai bater, e abre trilha de cooperação para os países se ajudarem. A própria presidência
dessa COP30 aqui no Brasil falou: Belém foi uma COP que tentou sair da fase de negociação de texto para uma fase de mutirão global de implementação. Aqui eu nem vou falar para você abrir, Pedro, que é basicamente reafirmando essa frase. Pode passar. Então, vimos aqui no slide anterior os 3 compromissos que tem todo ano nas COPs, né? Que é revisar as metas, ver se vai bater ou se não vai bater, e depois revisar as metas, revisar a ambição, ver se vai bater ou se não vai bater, e depois tentar fazer um acordo de cooperação. Para além disso, não é toda COP que ela vai ser sempre lembrada. Então, assim, nossa, a COP de Belém não teve nenhum acordo gigantesco. Que bom, porque a que teve um grande acordo foi a terceira, e depois a que teve um outro grande acordo que impactou muito foi a 21. Se a gente tem um grande acordo todo ano, a gente vai ter que rebolar muito para conseguir cumprir. A terceira foi o que criou o primeiro sistema de metas obrigatórias, e a 21, a gente brinca que é o antes e depois de Cristo, sem entrar no aspecto religioso, mas é o grande marco em meta climática, que foi quando a gente começou a ter que submeter as NDCs, que é o Paris Agreement. As outras são mais de manutenção, como foi essa de Belém. Foi um grande encontro para os países se encontrar e tentar fazer acordo. Basicamente é isso. Não tem muito o que falar. Aqui a revista Nature basicamente falou que essa COP atual manteve o processo vivo, mas fez uma crítica quando falou que não conseguiu cortar combustíveis fósseis. É um debate que está tendo sobre a exploração ali no Maranhão, pelo Davi Alcolumbre, está tendo um lobby um pouco... Enfim, não vamos entrar nesse tema que aí já abre um pouco o leque de política. E o Parlamento Europeu fez um comunicado dizendo que o resultado representa progresso lento e insuficiente para a urgência de crise climática. Aqui eu abro uma aspa para fazer sim um comentário um pouco político, que o Parlamento Europeu é muito confortável para a Europa falar que o Brasil precisa se adaptar ao cenário europeu, quando ele, a Europa, já atingiu, como posso dizer, Grupo Econômico Europeu, já atingiu esse patamar. A gente não está vendo a Europa falar 20 anos atrás sobre isso. A gente está vendo a Europa falar hoje. Por quê? Porque, curiosamente, a Europa acabou de entrar no nível que ela está cobrando do mundo todo. Então, toda vez que vocês virem Europa, padrão, exigência, fiquem um pouco desconfiados. Porque essa conformidade ambiental pode ser mais um protecionismo econômico, para a gente exportar para eles pagando imposto a mais para eles. No fim do dia é isso. As NDCs são renováveis, aqui a gente vai passar rapidinho, basicamente a cada 5 anos a gente pode atualizar as nossas metas, a gente se compromete, se a gente não cumprir, a gente vai ter um efeito cascata internacional muito ruim na hora de negociar as nossas exportações. Então a gente tem que pôr metas que são batíveis, né? Que fazendo até uma brincadeira com a ex-presidente, a gente não coloca uma meta, mas quando chega nela a gente dobra. Então a gente tem que colocar algo que é factível. Algo que quando a gente atingir, a gente consegue melhorar. Então, basicamente é isso. Todos os 5 anos que a gente pode apresentar uma nova NDC, a gente pode renovar as nossas metas. Pode passar. Bom, gente, igual todo almoço de domingo, a gente sempre espera a sobremesa, né? Então, você que estava vendo esse vídeo, que foi guerreiro, que aguentou até aqui essas explicações chatas de direito internacional de meio ambiente, aqui a gente vai ao ponto. Como que isso afeta o agro? A NDC ela não é uma política setorial para o agro, então o agronegócio vai agir dessa forma. Não, ela é uma carta aberta que fala: o nosso país vai adotar um agro sustentável por meio da política ABC+, por meio do PNPCD, que é de pastagem degradada, a gente vai adotar também o AFOLU. Então ele fala quais serão os planos. Para cada plano, a gente tem uma política setorial específica fora da NDC. Então você joga no Google, ABC+, é um programa feito pelo MAPA, que visa a agricultura de baixo carbono, que é o ABC, e o mais é porque a de baixo carbono visava ali até o ano de 2020, e essa aqui foi renovada para até o ano de 25-30. Então, por isso a ABC+, ela é uma atualização da primeira política. Então, a NDC ela define uma meta nacional de emissões, aponta eixos e políticas que o Brasil pretende usar e entra nas políticas que impactam diretamente o campo, que eu vou falar delas a partir de agora. A NDC traz o eixo de território e uso da terra. Quando ela traz esse eixo, ela basicamente fala de integrar e digitalizar a base de dados fundiária ambiental. Então a gente vai ter como se fosse um cadastro único rural, como se fosse o CPF do sítio, CNPJ do sítio, que a gente vai pegar e vai servir para mostrar o quão adaptado e conformidade você está. Acelera o CAR, que basicamente o papel do CAR é esse, né?
fazer essa regularização prevista no Código Florestal, combate desmatamento e conflito de terra, e melhora a fiscalização de área protegida. Está descrito no NDC, então significa que a gente precisa ter esse CAR validado, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, terra regularizada, e o Código Florestal cumprido vai ser pré-requisito para acessar o mercado e a crédito. O que é esse acessar o mercado e crédito? Pedro, você está falando que para eu conseguir o dinheiro do Plano Safra eu vou ter que me adaptar a essa conformidade ambiental? Vai. Pedro, você está me dizendo que para eu exportar algodão, para eu exportar soja, para eu exportar gado, eu vou ter que... Vai. Senão você não vai exportar, senão você não vai tomar dinheiro no banco. Você pode concordar com o que esse jovem advogado está falando, ou você pode discordar. Mas se você ouvir ele, você vai conseguir antecipar o seu produto. Você vai conseguir antecipar a sua produção para você não ficar com ele parado na hora de vender ele no mercado estrangeiro e para você também não ser impedido de tomar crédito no banco. Não estou elogiando as regras do jogo, estou dizendo as regras do jogo. Aí temos o segundo eixo, que é a energia e instrumento econômico, mercado de carbono e crédito. O mercado de carbono, inclusive, é uma decorrência do artigo 4º do Paris Agreement, e a gente vai ver que essa criação, por meio do SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a gente vai... Ele ainda tem a normativa, a SBCE, ela já foi redigida, mas ela ainda não está em vigor. Aqui teve anunciado essa semana... quer ver, ó, a primeira venda de mercado de carbono no Brasil. A gente teve aqui, ó, a primeira grande venda de crédito de carbono no Brasil foi realizada pelo Pará em setembro de 2024, tornando-se o primeiro estado no mundo, ou seja, o primeiro país no mundo a fazer uma venda de créditos de carbono em negociação avaliada em quase 1 bilhão. 1 bilhão. 12 toneladas de crédito de carbono. E quem comprou do país, Pedro? Quem comprou esse 1 bilhão aí do Pará, para quem que o Pará vai vender isso? Gente, Estados Unidos, Noruega e Reino Unido. Não, mas o Brasil é bobinho. Esse crédito de carbono é papo de ambientalista. O Trump é ambientalista? Responde para mim. O Trump não é ambientalista. Você acha que o Trump é ambientalista, Pedro? O laranjão lá é ambientalista? Não. Ele até parece uma laranja, mas ele não é ambientalista, gente. Mercado de carbono, no fim do dia, vai ser uma moeda de troca internacional. O Brasil tem de monte. Então, a gente, do ponto de vista de ambiente mesmo, de onde estamos localizados, estamos muito bem localizados. A Floresta Amazônica está aqui. É saber explorar. E você, produtor, produtora, vai saber explorar. Eu vou trazer um vídeo sobre esse mercado de carbono aqui. Não na semana que vem, que a gente já tem um tema definido. Eu acho que a gente vai falar de soja, né? Soja? Você que manda. Então tá bom. Semana que vem a gente vai falar de soja. Mas na outra semana, porque hoje é dia... Estamos gravando dia 1º, vai ao ar dia 2, a outra é dia 9. Quase um especial de Natal, gente. Ali no quase especial de Natal a gente vai fazer um mercadinho de carbono para trazer para vocês. Só dizendo que é um grande ativo e que o Brasil está explorando. Então, ó, na prática, mercado regulado de carbono. Quem conseguir comprovar a redução, o que é isso? Na minha área, o gasto de gás carbônico era X. Agora caiu 10%. Você vai conseguir vender esses 10% que caiu, porque você gerou esse efeito melhor de gás carbônico e vai conseguir custeio por conta disso. O crédito rural verde tende a ficar mais barato para quem se encaixar nas taxonomias. Taxonomias, regulamentação. Então, quem se encaixar nas regulamentações e nos critérios do pacto vai conseguir um crédito subsidiado mais baratinho. Crédito mais baratinho é tudo que você, produtor, produtora, precisa para tocar uma safra. Então, pode passar, Pedro, por favor. Aqui temos a agricultura de baixa emissão, que basicamente, lembra que eu falei do ABC+? A gente vai falando, vai misturando o que a gente já estudou e acaba tratando um pouquinho antes. Mas eu não vou retomar, eu não vou gastar muito mais tempo com isso. Ali está o link, você abre o site ali do Gov, ó, na agricultura, sustentabilidade, plano ABC e ABC+. Os detalhes estão em planos setoriais, não está dentro da NDC, mas foi o que eu falei, é o que vai valer para a gente, é o que você tem que se debruçar, arregaçar as mangas, é o que eu sempre estou colocando aqui como jargão, porque é de fato, não tem melhoria sem estudo, não tem produtor rural tocando. Ele pode ter uma safra boa porque ele sabe tocar, e eu não estou falando que não sabe, ele sabe gerir a produção.
Mas se ele se preparar para gerir empresarialmente o negócio e a produção, aí ele vai ter 1, 2, 3 safras boas. Quando tiver uma piorzinha, ele vai estar preparado ali para se segurar, ele vai ter documentado tudo que é o que a gente está trazendo para vocês. Uma boa documentação salva você que teve as 3 safras boas. Teve até um comentário no vídeo do Bruno, falava o seguinte: poxa, mas o cara que teve 3 safras boas, teve uma ruim, tá quebrando, tá tendo quebra de safra. O cara teve 3 safras boas, ele aumentou o patrimônio. Ele se preparou, ele cresceu empresarialmente. Às vezes ele tinha 10 alqueires, ele comprou 4 alqueires para aumentar a produção, e aí teve uma safra ruim. Não quer dizer que porque você teve safras boas antes, você não pode contar com os benefícios quando você tem uma safra ruim. Você pode ter quebra de safra do mesmo jeito. O papo aqui de direito do agronegócio nacional é com o Bruno. Mas só fazendo essa resposta a esse comentário em específico, depois você pode pegar o nome de quem que é, Pedro. Eu acho que a gente teve respondendo ele. Mas você pode pegar o comentário dele e ilustrar. Eu acho que é legal. A gente pode fazer um esquema de responder os comentários em vídeo. A gente pode pensar um negócio desse. Porque às vezes é uma dúvida de bastante gente, sabe? Tipo, ó, eu tomei um crédito aqui em 2023. 2023 a safra foi boa, mas agora em 2024 eu tomei pau. Eu posso usar dessa prerrogativa que o Bruno fala de alongamento? A gente pode pegar meio que uma dúvida geral assim. E inclusive agradecer a audiência do último vídeo do Bruno. A gente vê que vocês estão bem engajados ali. E seguindo aqui, basicamente mercado de carbono, crédito verde. Falamos de ABC+, que é uma agricultura de baixa emissão de carbono. Como temos essa agricultura de baixa emissão de carbonos, temos o ABC+, basicamente fala dessa integração lavoura-pecuária-floresta, que é o ILPF, né? Então esses detalhes estão em planos setoriais. Temos o PNCV é o Plano Nacional de Crescimento Verde, que fala do mercado de carbono. Tudo isso a gente traz para vocês que é o novo mundo do agronegócio. Quanto antes você entrar para esse novo mundo do agronegócio, antes você vai estar em conformidade, vai ter crédito barato e vai aplicar ao mercado de carbono. Vocês podem estar vendo esse vídeo e falar, gente, esse cara está muito distante, o agro está quebrado, o agro não consegue nem pegar um crédito para tocar a próxima safra, o produtor rural está desesperado porque ele não consegue fazer um empréstimo sem fazer uma alienação fiduciária do próprio sítio. Eu não estou ignorando esses problemas. Eu estou dizendo que o futuro está aqui. O presente, quem vai estar ajudando vocês mais com essa parte ferramental de sair de uma gestão de crise é o Dr. Bruno nos vídeos dele. Eu estou trazendo essa parte do ponto de vista internacional, como nós podemos nos preparar para o futuro. Tá? Pode passar, por favor. Em resumo, deixa o pepino ali pro Bruno resolver. Eu fico com a parte boa. É muito legal nessa sociedade. Então aqui, basicamente, o que a COP30 entregou, gente? Será que foi só aqueles 2 vídeos do começo? Foi só o povo tudo ali andando agachado do animal? Foi o fogo que tava pegando fogo ali no poliéster? Coitado, trouxemos a africana aqui no Brasil para palestrar pra gente, falar dos bons exemplos, das boas práticas. Começou a pegar fogo, imagina. O Pedro aqui falou que ia ficar desesperado. Imagina os rapazes que estavam aqui, não sabia nem falar a nossa língua. Eu só ia falar uma coisa. Oh my God! Então vamos lá. O discurso oficial do Brasil. Mutirão global. O texto oficial da presidência da COP30, no site COP30, resume assim o resultado da COP30. Aprovamos um pacote de decisões robusto. Lógico, quem sediou quer vender um peixe muito mais bonito. É igual temos o salmão, né? E temos a truta salmonizada. Não sei se você sabia dessa. Meu pai tem uma distribuidora de frios, eu sei porque a gente não vende truta salmonizada. A gente vende salmão. Muita truta salmonizada. Porque o que o povo faz, basicamente, tem peixes que são criados em reservatórios, e esses peixes criados em reservatórios, eles dão uma alimentação que faz com que a carne deles fique laranja artificialmente. E o gosto, o paladar é muito parecido. São muito veiacos, porque aí eles vendem para restaurante japonês também é veiaco, compra truta salmonizada, vende para você por salmão. E aí o Pedro sai para comemorar que a gente ganhou um dinheirinho, fez uns honorários, fica 2 dias no banheiro depois sem conseguir trabalhar porque comeu a truta salmonizada um pouquinho velha. Então, coma churrasco, mas coma um bom salmão também, que é gostoso. Mas aqui basicamente é isso. O país sede ele vai vender vai vender a truta salmonizada como se fosse um bom salmão. Aqui o que a gente tem, a gente vai chegar ali na frente, é um copo meio cheio, tá? Já vou adiantar. A gente teve pontos positivos, como teve pontos negativos.
O presidente daqui fala, não, tivemos um pacote, uma decisão muito robusta, tá? Tivemos pontos positivos, mas não foi só isso. Mas, de fato, fortaleceu o multilateralismo, conectou o clima com as pessoas. E o Acordo de Paris, ele ganhou um one step more, né? Tipo, ele avançou um degrau da escada, tipo, ele conseguiu tirar um pouquinho do campo da promessa e entrar um pouquinho no campo da prática, quando a gente vê o que está ali na NDC sendo colocado em prática. Quando a gente vê aquele gráfico brasileiro do começo do slide, que até 4 anos atrás a gente teve uma queda brusca e que reduziu de 12% para 6%, a gente consegue ver que estamos melhorando e que, de fato, as promessas estão sendo colocadas em prática. Teve um pacote, né, desse multilateralismo global dos países, que foi conhecido como Pacote Político de Belém. Pode clicar nesse da ONU, que essa ONU, basicamente, é um recorte de um jornal internacional. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês como isso está sendo noticiado lá fora, tá? Então, basicamente, aqui, ó, 5 resultados da COP30. O que o pacote né? Então, o que o pacote político de Belém realmente entregou. Por dentro da COP30, o que os pensamentos e resultados podem trazer sobre os próximos passos dentro desses 5 essencial resultados. Pode descer. Aí aqui, ó, um sinal político para adaptação financeira até 2035. Lembra que eu falei para vocês? A adaptação dos produtores e produtoras exige ajuda financeira. Então, o crédito verde é uma das coisas, pode descer. Aqui, entenda o intervalo. Então, as iniciativas para conseguir raise ambition, aumentar a ambição. Então, conseguir fazer... Ali está falando basicamente que de Baku a Belém, Baku é onde foi sediada a última COP, lá no Azerbaijão. Para essa que foi em Belém aqui no Brasil, que as emissões elas estão caindo. Então, se as emissões elas estão caindo, a gente consegue aumentar as nossas ambições. Pode descer também, Pedro. O terceiro falou que é o Just Transition. Just Transition é exatamente o que eu estou estudando junto da USP e da University of Durham para o BA Academy, que é basicamente analisando o quanto o Just Transition consegue garantir de implementação para os países. Pode descer, Pedro. O quanto esse mundo sustentável é sustentável do ponto de vista da aplicabilidade. Isso aqui é só promessa vazia, que é o começo do slide? Ou é uma política que dá para ser realmente utilizada? Aí aqui o quarto ponto é que os países concordaram que os indicadores do GOAL é o objetivo, né? Então, o objetivo global de adaptação. Então, eles concordaram com as regras do jogo. Lembra que eu falei lá no começo do VAR, que deveria ter sido chamado para expulsar o Pulgar? Nossa senhora. Essa semana vai ser difícil, cara. Chororou. Não, chororou, caramba. Você vai ver o Santos chorando porque vai ser rebaixado. Pô, quase quebrou a perna do Bruno Fux. Deixa você o comentário aqui, palmeirense. Você tá revoltado igual eu tô. E corintiano, flamenguista, vai me zoar pra caramba, né? Claro. Mas o VAR viu o jogo com a televisãozinha desligada lá, sabe? Enfim, aqui é basicamente isso. Estão definindo as regras do jogo. Pode descer, Pedro. Nossa, que nervoso, cara. E aqui basicamente falando que não chegaram a se discutir a exploração do combustível fóssil. Vai ser discutido em outro momento. Pode voltar pro slide? Então, basicamente, vocês estão vendo que é o copo meio cheio? Ah, melhoramos isso aqui não foi discutido. Então, basicamente é isso, gente. As medidas concretas foi o acelerador global de implementação. Pode passar, é basicamente algo que a gente vai ver os países usando como um indicador de escala rápida. Minha emissão está sendo melhorada por conta disso. A triplicação do financiamento para adaptação, isso aqui é muito importante. Então, tudo que a gente tinha de adaptação de fonte de recurso financeiro para fazer com que todo mundo se adaptasse às novas regras do jogo, aumentou em 3x. Então, vai ter mais dinheiro para crédito verde. Isso interessa, eu não estou apontando para nada como um louco, tá? Tem uma televisão aqui projetando do meu lado. Então, isso interessa diretamente ao agro. Adaptação envolve água, solo, seguro agrícola, sistema produtivos resilientes. Então, vai ter mais crédito e mais dinheiro para água, solo, seguro agrícola, sistema produtivo resiliente. Isso não é promessa vazia, é resultado. Então, já é um ponto positivo. Pode passar. Criação do mecanismo de Belém para transição global justa para apoiar países a fazer a virada econômica sem deixar setores e pessoas para trás. Pequeno empresário rural. Esse recado aqui é para você.
Beleza, se eu sou um grande produtor, a gente fez um videozinho até, um reel muito legal do Amage, né? Se eu sou o Blairo Amage, é muito fácil para mim aqui me adaptar, beleza. Eu pego lá, eu compro uma ração diferente para meus boi, coloco uma inteligência artificial para poluir menos, ainda ganho dinheiro com o mercado de carbono. Blairo, se você tá vendo esse vídeo e achou interessante o nosso reel, vem conversar com a gente pode fazer uma parceria. Mas se você não for o Blairo Amage, esse trecho aqui fala com você, que é essa criação desse mecanismo de Belém para transição global justa, ela pensa justamente no pequeno que não tem a mesma condição do Blairo Maggi, que está no nosso quadro de quem já foi um dia pequeno e hoje é um exemplo de empresário rural, sem contexto político, gente, que eu sei que ele foi governador, eu sei que ele foi ministro. Pode passar. Que foi criado os indicadores de Belém, o que é interessante por causa que é uma ferramenta instrumental que indica voluntariamente para medir a resiliência e a adaptação. Basicamente, isso aqui serve para ver como que está sendo seguido o jogo, tá? Quem está cumprindo, quem está descumprindo. Pode passar. Não vamos tomar muito tempo da galera. Aqui, basicamente, não vai interessar muito ao agro, mas, basicamente, é um fundo voltado para a manutenção das florestas tropicais. Então, esse foi um resultado da COP. Para o agro, é a fronteira entre a floresta e a produção. Basicamente, vai te interessar isso. O meu CAR tem que estar regularizado e essa zona aqui florestal que eu não posso mexer aqui, senão eu vou ter problema ambiental. Igual meu avô Jair, que teve a brilhante ideia de mexer no riozinho lá até a gente responder um processo do Rio São Lourenço. Fizemos um tablado. Ele quis fazer um tabladinho, gente. Não foi nada demais, era só para ele pescar e pegar carrapato. Resultou num processo. Só pegou carrapato, respondeu um processo, não pegou peixe e hoje o tablado assoreou, a gente nem pode usar mais o tablado. Porque na época a gente fez um acordo para pelo menos manter o tablado. Conseguimos manter o tablado, mas a gente não pode nem usar mais o tablado. A última vez que ele voltou, ele foi lá, ele voltou com mais de 100 carrapato. Voltou com o carrapato e minha avó ainda ficou buzinando na orelha dele que ele ia passar carrapato para ela. Ele teve que dormir no sofá. Não. Coisa linda. Então, se é um produtor rural igual o seu Jair Dias, procura respeitar melhor os limites de floresta e produção rural. Quando você vai comprar uma terra, vê onde que está a área de zona ambiental ali, não vai lá. Conta como se não tivesse aquele alqueire. É melhor. Vai por mim. Então, basicamente, aqui está escrito isso. Respeita esse limite. Diálogo de comércio e clima, o início de uma trilha formal de diálogo sobre comércio internacional e clima. Para o agronegócio, essas barreiras de rastreabilidade. Lembra que eu falei lá atrás? O que é a EUDR? Você não viu? Veja, tem um vídeo sobre isso. EUDR é basicamente, para eu exportar para a Europa, eu vou ter que me adequar. Se eu não adequar e conseguir rastrear o meu produto aqui do Brasil, ou vai ter uma taxa tributária que inviabiliza a minha exportação, ou ele simplesmente não vai ser aceito. Igual está acontecendo com a nossa soja lá na China. Não sei se vocês viram que teve agora essa redução da taxação dos Estados Unidos ao Brasil, e teve uma trégua tarifária de China e Estados Unidos. Por quê? Porque a soja estava sobrando lá nos Estados Unidos. China compra soja de todo mundo. Brasil e Estados Unidos vendem a soja para a China e disputa esse mercado com a China. Então, o que acontece? A China, curiosamente, fala, não, Brasil, essas cargas gigantescas de soja sua não tá legal. Eu vou pegar do coleguinha Estados Unidos que tá mais bonitinho. Logo depois de acontecer a trégua, a China... Não é meio suspeito, Pedro? Pois é. É um pouco suspeito. Esse pois é de quem não estava prestando atenção e falando pois é para concordar. Mas assim, é meio suspeito, gente. Ó, assim, tem a trégua Estados Unidos e China. O Brasil estava vendendo soja adoidado para a China. Logo depois que os Estados Unidos voltam a vender para a China, a nossa soja já tem algum probleminha ali que não pode embarcar? É no mínimo suspeito. Mas basicamente aqui está falando isso, que a gente precisa se adequar nessas garantias sanitárias que vão permitir a nossa exportação para os países, seja na Câmara Chinesa, seja para a Europa. Pode passar. Onde a COP decepcionou, basicamente manteve o processo vivo, mas não teve como cortar combustíveis fósseis. Aqui está falando da exploração do petróleo. Até é interessante fazer uma analogia com o petróleo, que quando era o governo do presidente Bolsonaro ainda, o Bolsonaro falava em OPEP da soja. Deixa aqui no comentário se você já ouviu falar OPEP da soja. OPEP é basicamente a Organização dos Produtores de Extração de Petróleo. Ele queria que o Brasil se organizasse dessa forma para a soja. E acabou foi um movimento político à época que não foi adiante, mas até hoje esse movimento existe. Parece que ele está adormecido, mas
em algum momento ele vai ser revitalizado por causa que o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. Tá? Então aqui a gente pode ter essa crítica, sim, do combustível fóssil. Depois tem o Parlamento Europeu que criticou, mas foi aquele comentário que eu fiz do Parlamento Europeu de não ser tão levado em conta porque eles criticam quando convém criticar. O National Geographic Brasil resumiu o resultado em 5 pontos, destacou o avanço, é o que eu falei aqui, ele fez um copo meio cheio, mas ele também criticou o ponto do combustíveis fósseis. O G1 e a Folha reforçou a percepção da frustração entre cientistas e delegações, só que o The Guardian elogiou e fez esse copo meio cheio, que é o que a gente está projetando. Apesar das manchetes negativas, algumas coisas realmente boas saíram da COP30, especialmente em florestas, adaptação, que é onde vem o crédito verde, e justiça climática. Pode estar passando. Qual que é a conclusão que fica para o agro brasileiro? O que a gente tira disso tudo olhando do ponto de vista do campo brasileiro? A NDC 2024 do Brasil é uma meta nacional, não é um pacote. Enfim, acho que de NDC a gente esgotou bem. A COP30 em Belém não é o fim do mundo e nem a salvação do planeta. Foi mais um ponto de diálogo dos países e tem pontos positivos para o agro, como a gente trouxe ali atrás, o aumento de 3 vezes do fundo econômico para a adaptação dos produtores e produtoras, no sentido ao agro sustentável. Em terceiro lugar, a gente tem a regra de uso da terra, que vai reforçar ainda mais agora para você conseguir crédito rural. Você vai ter que ter o seu CAR regularizado e adaptado ao meio ambiente. Crédito e risco, agora com o mercado de carbono regulado, você vai poder explorar esse mercado. E no comércio internacional, ainda mais vamos ter a importância de você ver o nosso vídeo que fala sobre a EUDR, por causa que é onde a gente fala de rastreabilidade para a gente estar conseguindo exportar. Acredito que esse é o último slide. Não, tem. Depois desse, ó. Tem esse mais um. Tá. Então agora vamos trazer uma polêmicazinha. Tudo isso que eu falei é baboseira, gente? Fala a verdade aqui no comentário. Será que tudo isso que... E vocês podem achar isso, tá? Eu não tô tirando o direito de ninguém de achar isso. Será que tudo isso que esse tonto aqui falou é tontice também? Será que o que eu estudo lá é só coisa para inglês ver, literalmente? Ou será que tem alguma coisa que vai ser o futuro, que vai dar grana para quem se adaptar? Eu tendo a achar, e é achismo, e é a minha opinião de momento, pautado em muito estudo, que o agro do futuro é quem se adaptar ao agro sustentável. E eu não digo isso tomando um partido, eu digo isso vendo o futuro. Hoje, para você exportar para a China e para a Europa, só com você comprovando sua rastreabilidade. Hoje, para você conseguir ser literalmente da fazenda ao porto, você precisa comprovar suas práticas. Então, a adoção documental que a Rocha Maso tanto prega é fundamental nesse papel. O que o Rocha, da Rocha Maso, quer trazer para vocês aqui é se o agro brasileiro se antecipa, regulariza a terra, cumpre código, investe em baixa emissão e adapta seu sistema produtivo, ele entra no jogo. Agora, se o agro quiser, e ele pode, tratar a COP como coisa de ONG, coisa de ambientalista, aí a COP vai virar uma ameaça, porque o crédito verde vai ficar cada vez mais difícil de ser acessado, o crédito comum do Plano Safra vai ficar ainda mais difícil, porque você vai ter que comprovar ainda mais coisa no CAR, no sentido ambiental, e principalmente vai ter menos competitividade, porque você vai conseguir chegar até um lugar, que é o produtor vendendo no mercado interno. Se for um produtor de café, por exemplo, e vender o grão verde, você não vai conseguir exportar. Você vai conseguir vender o grão moído e torrado já aqui no mercado interno. Então você entende como você vai se limitando? Então, para você não ter essa barreira de limitação, você precisa abrir os olhos para essas políticas internacionais. Sim, quer você queira, quer você não queira. E o que você realmente acha que muda na vida do produtor rural depois da COP30? Pode passar. Ah, você me enganou. Você falou que tinha mais um. Mas assim, o que você acha que muda na vida do produtor rural depois da COP30? Eu posso falar a verdade? Não muda nada. A safra que você tinha que tocar com o crédito que você já tomou no banco é a mesma safra e está do mesmo jeito. Mas para você se adaptar para o futuro, muda tudo. Porque aí você precisa já ir se antecipando e é justamente esse o meu papel aqui. O papel do Dr. Bruno
resolver o presente, trazer as políticas nacionais que te ajudam no curto e médio prazo. E o meu papel é mais uma projeção de futuro. Como que você consegue lá no futuro não precisar do Bruno resolvendo seus problemas? Como que você consegue se adaptar para lá no futuro você conseguir usufruir do que há de melhor? Conformidade ambiental para ter a rastreabilidade na hora de exportar. E a conformidade ambiental para você conseguir tomar crédito mais fácil aqui e aproveitar do mercado de carbono. Essa é a resposta. O comentário eu deixo para você, seja concordando com a COP, seja discordando da COP, tendo a sua posição política. A gente não quer ser o senhor da razão, eu só quero projetar o futuro do agronegócio. E é o que eu falei, quer queira ou quer não queira, na próxima eleição, ganhando o Bolsonaro, ganhando o Lula, teremos os nossos representantes políticos envolvidos em novas COPs, envolvidos em novas NDCs e com políticas setoriais para o agro envolvida dentro desses planos. Se você ficou até aqui, assistiu o vídeo, esteve comigo, nessa chatice que é falar de direito do meio ambiente internacional, que pelo fato de eu ser chato eu gosto. Então se você ficou até aqui comigo, até esse momento, eu peço para você se inscrever no canal, ajudar a gente com um joinha aqui. A gente abriu agora no nosso... Por a gente ter atingido, eu até gostaria de agradecer muito vocês pela audiência nos vídeos do Dr. Bruno, nos meus vídeos, que acaba tendo um pouco menos de audiência por ser um conteúdo mais específico. Mas agradeço muito a você que ficou até aqui. Tem um botão que chama Valeu Demais. Nesse Valeu Demais você pode contribuir com qualquer valor, vai ajudar muito a gente. Eu acho que até não dá para fazer isso, né, Pedro? Senão você vai perder o ângulo da câmera. Mas vocês podem ver que esse cenário que a gente tem aqui atrás, a gente investiu bastante. A gente tem sempre os equipamentos de última geração. Então qualquer ajuda ela é bem-vinda. O botão Valeu Demais reforça o seu compromisso com a gente. E de lado contrário, ajuda a gente a ter ainda mais compromisso com vocês. Então eu peço para você curtir, se inscrever. Se você está aqui vendo o vídeo, gostou do vídeo, puxa, porque esse cara falou é legal, ele é engraçadinho. Deixa eu me inscrever no canal dele, deixa eu dar essa força para os meninos. Faz isso, vai ajudar muito a gente. Porque a nossa proposta aqui é ajudar muito vocês a trazer um canal de conhecimento em como o produtor, produtora rural, pode se transformar neste empresário rural, se protegendo mais e projetando uma safra mais segura sem contratar um seguro. É como ele ter uma boa safra se reestruturando financeiramente e empresarialmente. É como ter acesso aos créditos que nem sabia que existiam, simplesmente por um conformismo e adaptação. E esse é o recado do vídeo de hoje, gente. Um grande abraço e aqui na Rocha Maso você não caminha sozinho. E se você é palmeirense, o meu abraço mais sincero.